O nosso primeiro encontro, ele vai tratar de um tema muito importante, um tema muito legal, um tema profundo, a teoria do professor Jacobs. Vamos para a tela? Vamos tratar, nessa minha aula número 1, na pós-graduação em Direito Penal, desse tema. O funcionalismo de Jacobs aplicado ao direito penal democrático. O que seria o funcionalismo de Jacobs? O que seria um direito penal democrático? Será que esse funcionalismo do Jacobs tem alguma relação? Será que ele encaixa no direito penal democrático? Aqui está o meu e-mail, ok? Para que vocês possam mandar e-mail para mim. Mas o que seria então, Gabriel, o funcionalismo do Jacobs? O que seria um direito penal democrático? Vamos ver uma coisa de cada vez. Você já sabe o que é um direito penal democrático, que é aquele direito penal que está todo embasado na Constituição da República de 88, com todos os princípios e garantias atendidos, e aqui não se trata de privilegiar o réu ou privilegiar a acusação, trata-se sim de encararmos o direito penal de acordo com lentes constitucionais. Olharmos para o direito penal, mas o direito penal constitucional com lentes constitucionais que vão permitir que nós tenhamos o mosaico do direito penal com todas as garantias fundamentais que o Constituinte, em 88, trouxe para dentro da Constituição, naquela parte que se chama Constituição, Direito Constitucional Penal. Mas, Gabriel, eu já ouvi falar por aí, em algum lugar, em algum local, em algum material, desse tal de funcionalismo, né? O que seria esse funcionalismo de Günther Jacobs? Em primeiro lugar, devo dizer a vocês que o funcionalismo não tem nada a ver com teoria da conduta. É muito comum os alunos falarem para mim: Gabriel, eu não entendo a evolução entre causalismo, finalismo e funcionalismo. Amigos, vocês não vão entender isso nunca, porque não existe uma evolução causalismo, finalismo, funcionalismo. Essa tal evolução, ela não existe. Por quê? Porque causalismo e finalismo são teorias da conduta. E nisso há uma evolução. O funcionalismo não tem nenhuma relação com teoria da conduta. Não, Gabriel, não. Então, não é técnico, não é correto, e por isso que às vezes a informação não se encaixa. Falar, então, evolução das teorias da conduta entre causalismo, finalismo e funcionalismo. O funcionalismo não é teoria da conduta. O funcionalismo é uma forma de funcionamento, uma forma de sistema de direito penal. É como Günther Jacobs olha para o direito penal e trata da sua finalidade. Ou seja, para que serve o direito penal? Qual é a sua base? Qual é a finalidade desse conjunto de normas que estão no Código Penal? Qual é a sua base filosófica? Direito penal e filosofia são temas absolutamente íntimos. Tá? Então, o direito penal tem base em filosofia. Então, para que serve a pena? Qual é o fim da pena? E na Alemanha não é raro os autores fazerem uma confusão no bom sentido, entre finalidade do direito penal e finalidade da pena. Vamos ver então todo o sistema de funcionamento do direito penal na teoria do Jacobs. E na parte final desse nosso encontro, vamos tentar, será que dá? Vamos tentar linkar o funcionalismo do Jacobs com o direito penal democrático. E devo dizer-lhes mais: o funcionalismo do Jacobs é um tema que é a base para a teoria do direito penal do inimigo. Temos uma aula comigo chamada O Direito Penal do Inimigo e a Lei de Crimes Hediondos. Para que você chegue lá, você tem que saber o que é o direito penal do inimigo. E para que você chegue nele, tem que saber o que é o funcionalismo para Jacobs. Então, o funcionalismo, ele é a base do direito penal do inimigo. É a forma de funcionamento do direito penal, sua finalidade, sua base filosófica, e dali ele parte para a teoria, para a tese do direito penal do inimigo. E naquela outra aula faremos essa ligação com tudo isso e a lei de crimes
hediondos. É claro que vocês terão aqui uma aula de crimes hediondos, mas não vai ser, em pós-graduação, não vai ser essa aula linkada com o direito penal do inimigo, tá? Muito bem, vamos então começar a trabalhar com toda essa temática. Vamos para a tela? Então vamos lá. Seguindo. Vamos começar. Muito bem. O que vamos ver aqui, qual será o objeto de análise dessa nossa aula? Vamos lá, vamos começar com o primeiro ponto, que é o panorama do direito penal do inimigo. Tá? Mas para tal, temos que ver a concepção do Jacobs sobre o direito penal e sua finalidade, tá bem? E aqui dentro que a gente vai estudar o seu funcionalismo, depois o fundamento e caracterização do direito penal do inimigo, que é um desdobramento do seu funcionalismo, e depois as medidas excepcionais e extraordinárias como expressão de um direito penal do inimigo. Como eu disse aos senhores, o direito penal do inimigo, ele é o fundamento, ele é a consequência com base no seu funcionalismo, tá bem? Vamos começar, então vamos para a tela, vamos começar a tratar do funcionalismo do Jacobs. Muito bem, qual é a concepção do Jacobs sobre a finalidade do direito penal? A gente sabe que existem algumas posições em doutrina nacional e estrangeira sobre a finalidade do direito penal. Para que serve esse conjunto de normas? Num primeiro momento, vamos fazer aqui um raciocínio completo para podermos chegar ao Jacobs. Num primeiro momento, sobre esse fim do direito penal, temos a posição que sempre foi muito bem difundida, por Weltzel. Segundo Weltzel, qual seria a finalidade do direito penal? Para Weltzel, o direito penal ele tem uma dupla finalidade, ou como dizia Weltzel, uma dupla missão. Ou seja, num primeiro momento, o direito penal tem uma função que ele chama de função. Deixa eu melhorar a letra. Ele chama de função ético-social. Que é isso, Gabriel? Vamos chegar já já. Num segundo momento, para Weltzel, o direito penal tem uma finalidade protetiva. Como assim? No primeiro momento, o direito penal ele teria essa que ele chama de função, de missão ético-social. O que é isso? Você só vai entender a teoria do Jacobs se passar por isso, porque isso aqui é uma aula enriquecedora de pós-graduação. Segundo Weltzel, o direito penal ele tem uma função ético-social. O que seria uma função ético-social? Uma função que estaria ligada ao que podemos chamar de missão pedagógica do direito penal. Como assim, Gabriel? Uma missão pedagógica do direito penal. Para Weltzel, no primeiro momento, o direito penal não tem função protetiva. No primeiro momento, o direito penal não tem função de proteger bens jurídicos. Não, Gabriel, não. Vida, honra, patrimônio, não. Para Weltzel, no primeiro momento, no primeiro estágio, o direito penal ele tem por finalidade o quê? Fazer com que as pessoas se comportem de acordo com a norma penal, fazer com que as pessoas obedeçam à norma penal, ou seja, não matar ninguém, mas não é porque tem pena de reclusão de 6 a 20 anos, mas sim não matar ninguém porque a norma proíbe. Então, o direito penal ele teria essa finalidade, fazer com que as pessoas se comportem de acordo com a norma. Seria uma missão, uma função pedagógica. Ok? Então eu não vou furtar, por exemplo, um livro, o carro, não é porque tem pena de reclusão de 1 a 4 anos, mas porque a norma
proíbe. Então, seria o comportamento conforme a norma. Aí sim, num segundo momento, Weltzel dizia, realmente, no segundo momento, como está na sua tela, o direito penal tem uma função protetiva. Protetiva de quê? Protetiva de bens jurídicos. Ou seja, aí sim se protege o bem jurídico vida, patrimônio, honra, integridade física, meio ambiente. Então, para Weltzel, o direito penal, ele não tem uma função diretamente protetiva, ele não quer diretamente proteger bens jurídicos. Até porque Weltzel, lá no seu Kausalität und Handlung, que foi a primeira obra que ele escreveu sobre o seu finalismo, ele dizia o seguinte, uma frase que muito me marcou: quando o direito penal é chamado a intervir, já é tarde demais, porque o bem jurídico já foi lesado e não poderá ser recomposto. Então, a vítima morreu, o patrimônio foi diminuído. Então, para Weltzel, o direito penal tem essa dupla missão, essa dupla finalidade. Será que Jacobs concorda com ele? Porque, vejam, Jacobs, ele é nada menos que o sucessor de Weltzel, hoje aposentado também. Mas ele foi o sucessor de Weltzel na Universidade de Bonn. Weltzel era professor de filosofia e direito penal. E Jacobs em Bonn era professor de filosofia e de direito penal também. Tá? Uma pessoa, um profissional, um professor de níveis incomparáveis. Tá? Mas enfim, será que Jacobs concorda? Vamos para a tela. Há uma segunda opinião que eu vou trazer aqui, botar aqui embaixo, 2, que é a opinião que no Brasil prevalece. E aqui trata muito bem dela quem? Rogério Greco. Para o Rogério Greco, que é a posição muito difundida no Brasil, e aqui a posição que é realmente adotada, o direito penal teria qual finalidade? Ele teria somente a finalidade protetiva. Como assim, Gabriel? Claramente no Brasil viola essa posição de que o direito penal tem por finalidade o quê? Proteger bens jurídicos. Se protege, portanto, a vida, a honra, o patrimônio, a administração pública, meio ambiente. Mas, Gabriel, como é que se protege? Nos mesmos moldes, olha para a tela, da segunda vertente de Weltzel. Se protege um bem jurídico por meio de um tipo penal. Tipo penal que no preceito primário ele traz uma conduta proibida ou mandada. No preceito secundário, ele traz uma pena, uma sanção criminal que será aplicada a quem praticar essa conduta. Então, aí sim, no Brasil, o direito penal quer proteger a vida, a honra, o patrimônio. Nunca se falou no Brasil em missão ético-social, como dizia Weltzel. Tá? Então, podemos afirmar, olha para a tela, vamos avançar e concluir agora, dê embasamento para vocês, vamos concluir. A missão do direito penal no Brasil, a sua finalidade é a mesma finalidade segunda que sustentava Weltzel. Finalidade protetiva aqui e finalidade protetiva aqui. Protetiva de quê? Ambas sustentam que é a proteção de bens jurídicos. Então, no Brasil, nós estamos afinados com a segunda missão, com a segunda vertente, segundo Weltzel, na Alemanha. Ok. E o que diz Jacobs sobre tudo isso? O Jacobs é eu posso afirmar sim, embora muito criticado, o Jacobs é aquele gênio que pensa diferente. Sabe aquele cara diferenciado? Aquela pessoa genial que é diferenciada? Todo mundo olha para cá, ele olha para lá. Não é? Todo mundo vê uma imagem X, ele olha e fala, não, isso é Y. Então o Jacobs é um professor genial e ele não enxerga nem missão ético-social, nem missão protetiva. Tá bem? O que ele sustenta? Bom, vamos para a tela. Começar agora. Isso aqui é uma introdução para você entender a diversidade de pensamentos, ou seja, qual é a premissa? Premissa do Weltzel, missão ético-social, depois missão protetiva. Premissa no Brasil, Rogério Greco, entre outros, função protetiva, ponto. Aí qual é a premissa do Jacobs para trazer a sua tese? Vamos ver na tela a partir de agora. Segundo,
Jacobs, ele adota a teoria da prevenção geral positiva da pena. Como assim, Gabriel? O que seria a prevenção geral positiva da pena? Se você não entender esse primeiro fundamento do Jacobs, você não vai entender o seu funcionalismo, né? Que dizem por aí funcionalismo radical, né? Senhores, cuidado com nomenclatura que vocês ouvem por aí. Funcionalismo sistêmico, radical, teleológico. Eu passei alguns anos estudando Jacobs e não me lembro, pode ter passado sem que eu tenha visto, mas eu não me recordo, não é? E de ter visto Jacobs falar em algum momento funcionalismo radical, sistêmico. Não me lembro, tá? A minha memória, particularmente, é muito boa. Repito, pode ter passado batido, mas eu não me lembro momento algum, de ter lido ele falando o funcionalismo sistêmico radical. Não me lembro. Então, cuidado com as palavras que os senhores ouvem falarem por aí, nem sempre retratam a teoria originária do seu criador. Mas vamos entender isso aqui. Se você entender a teoria preventiva, a prevenção geral positiva para Jacobs, você vai caminhar muito bem na teoria dele. Eu quero contextualizar para os senhores essa teoria. Vamos para a tela. A gente sabe que no Brasil, na Alemanha, na Espanha, em Portugal, na Itália, nos países do Ocidente que têm tradição de direito penal, muito se discute sobre a finalidade da pena criminal. A gente sabe que existem duas grandes finalidades: a finalidade preventiva, né, e a finalidade retributiva. Eu não vou abordar as teorias da pena porque não é o momento e nem tem pertinência, tá? É só para você entender a tese de Jacobs. A prevenção, a gente sabe também que ela se divide em prevenção geral e prevenção especial, com os seus destinatários. A prevenção geral, ela dirige-se, vou colocar aqui um C, dirige-se à coletividade. A prevenção especial dirige-se ao R de réu, tá bem? Essa prevenção geral, ela por sua vez, se divide em prevenção geral positiva e prevenção geral negativa. A especial também, tá? Mas como Jacobs adota a prevenção geral, eu vou me prender a ela, ok? Muito bem. A prevenção geral dirigida à coletividade, ou seja, qual seria a hipótese de prevenção geral positiva e prevenção geral negativa? Bom, a prevenção geral positiva consiste em quê? Consiste dirigida à coletividade. Então, preste atenção. Quando a pena diz lá, o Código Penal, matará alguém, reclusão 6 a 20 anos. Que prevenção é essa? Não é uma intimidação à coletividade? Não é dirigida a alguém especificamente, mas é uma intimidação dirigida à coletividade. Ou seja, se alguém aqui nessa coletividade matar outra pessoa, receberá uma reclusão de 6 a 20 anos. Essa intimidação é justamente o quê? Uma prevenção geral. Não é isso? Prevenção, quer se prevenir crimes. Prevenção geral. Seria um efeito o quê? Um efeito negativo. Uma prevenção geral negativa. Ou seja, há uma ameaça à coletividade. Tá? E o que seria a prevenção geral positiva?
A prevenção geral positiva é criar na mente daquelas pessoas que convivem naquela coletividade a ideia de comportarem-se de acordo com a norma. Seria criar na mente daquelas pessoas qual ideia? Comportamento conforme a norma, tá? E aí faz-se a ameaça, tudo bem? E a especial? Eu falei que não ia falar, mas eu vou falar só para não ficar incompleta a informação. Olha para a tela, prevenção geral especial, prevenção especial dirigida ao réu, ao delinquente, ela é positiva e negativa. Qual é a positiva? A positiva é o quê? É a sua ressocialização, é aplicar ao condenado os institutos de ressocialização da execução penal para que ele saia, após cumprir a sua pena, ressocializado. É claro que atualmente no Brasil não funciona, mas a ideia é essa. E qual a prevenção especial negativa? Uma vez o agente encarcerado, ele fica impedido de cometer crimes. Qual é a ideia do próprio Jacobs? Ele vai trabalhar, como eu disse, com a prevenção geral positiva. Então, olha para a tela. Esse é o nosso ponto de partida. Trabalhando com a prevenção geral positiva da pena, qual é a sua grande ideia, a sua grande tese? Olha lá, ele sustenta que o direito penal tem por finalidade a garantia da vigência da norma. Ou seja, ele já discorda do seu antecessor Hans Welzel, daquela ideia dele, tanto lá no Causalität und Handlung, quanto no seu Lebuch das Strafrechts, o seu Tratado de Direito Penal, o Jacobs já discorda do Welzel naquelas obras que eu citei agora para vocês. Causalidade e ação e Tratado de Direito Penal. Então, Welzel disse aquilo, Jacobs, não, peraí não. O direito penal não tem por finalidade proteger bem jurídico, não tem por finalidade uma missão ético-social, uma função pedagógica. Existem normas vigorantes naquele sistema penal, né, daquela coletividade, e as normas, elas têm vigência. Norma sem vigência não tem nenhuma utilidade, né? Até que acontece, por exemplo, vacatio legis, mas toda norma naquela coletividade tem uma vigência. Aliás, não em Jacobs especificamente, mas teorias de criminologia, alguns criminólogos sustentam que o que garante a vigência da norma viva é a prática do crime. Então, para alguns criminólogos, isso se fala bastante em criminologia, são teses, não é para concordar, aliás, é para discordar. Sede de pós-graduação é para discordar, para fazer juízo crítico, tá? Então vejam, senhores, algumas teses de criminologia dizem o crime tem uma função. A nossa sociedade é criminógena, ele tem uma certa função. Qual seria a função do crime? Manter viva a vigência da norma. Então toda norma tem vigência. E na visão de Jacobs, o direito penal ele tem por finalidade garantir essa vigência da norma, como está na sua tela. Garantir essa vigência da norma. E ele tem o seu fundamento da sua concepção vinculado à filosofia do direito de Guilherme Hegel, ok? Então, a base desse pensamento, a base desse pensamento do Jacobs é a filosofia de Hegel, tá bem? E qual é o grande fundamento dele baseado nisso? Vamos a isso. O que significa, o que sustenta Hegel na sua filosofia? Olha aonde estamos indo. Vem para cá. Estamos falando de quê? Do funcionalismo do Jacobs. Nós vimos a visão de Welzel, a vertente brasileira, para fazer uma ligação, uma certa coincidência, Brasil, Alemanha. Depois entramos nas finalidades das penas para tratar do funcionalismo do Jacobs. Eu ainda não entrei no seu funcionalismo, porque senão você não vai entender. Eu estou embasando, estou te dando toda a base sólida da construção do Jacobs, para você depois
construir o prédio. Tá? Estamos na fundação. Vamos lá à filosofia de Guilherme Hegel para depois entrarmos na teoria de Jacobs. Senão, você vai continuar sem entender o que é o funcionalismo do Jacobs. Então vamos agora tratar da base desse funcionalismo, que é justamente a filosofia do direito sustentada por Hegel. Vamos para a tela. O que sustentava Hegel na sua filosofia do direito? Eu tenho a prática de um crime. Em que consiste, senhores, na visão de Hegel, a prática do crime? Em que consiste a prática do crime nessa vertente, nessa visão de Hegel? O crime é a antítese entre a vontade geral e a vontade individual. Ou seja, como assim? Toda sociedade que se organiza, ela se organiza sob o seu conjunto de normas, não é? O Brasil não é um Estado de direito, então a gente se organiza sob um conjunto de normas. Esse conjunto de normas consiste em quê? Na vontade geral. Como assim vontade geral? Nós elegemos representante legislativo, nossos representantes para quê? Para que elaborem normas, né? Então, em tese, a nossa vontade vai para as normas por meio dos nossos representantes no legislativo brasileiro, tá? Então, isso é a vontade geral. Quando se cria uma norma, é claro que há vencedores e vencidos, né? Mas quando se cria uma norma de conduta, aquilo é a vontade geral daquela coletividade. Então, olha para a tela. Sendo essa a vontade geral, qual é a consequência? Eu tenho aqui um ordenamento jurídico que está em vigor. Há um conjunto de normas vigorando. Quando se pratica um crime, o que acontece? O agente nega essa vontade geral. Segundo Hegel, a prática do crime, como está na sua tela, é a antítese entre a vontade geral e a vontade individual. Vontade geral de quem? De toda aquela coletividade, retratada onde? Nas normas. E a vontade individual de quem? Do criminoso. Ok? Quando a gente pratica um crime, ele viola essa vontade geral. O que ele diz? Ele fala, tudo bem, há uma norma vigorando que diz é proibido matar. Para mim, essa norma não vale. Eu mato alguém. Para mim, essa norma não vale. Então, eu tenho essa dicotomia, essa antítese entre a norma, que é a vontade geral, e a prática do crime, que é a vontade do agente. Tudo bem? E aí o que acontece? Quando o agente pratica um crime, ele acaba por violar, ele acaba por negar a vontade geral e diz, essa vontade da coletividade, para mim não vigora, tanto é que eu pratiquei o crime. Então olha para a tela. O que seria então o crime? O crime manifestado nessa vontade individual, ele consiste na negação da vontade geral. Em outras palavras, quando o delinquente pratica um crime, ele nega a vontade geral. Qual seria a consequência dessa negação da vontade geral? Então, tenho aqui, por que dicotomia? Normas em vigor, ordenamento jurídico e prática de crime. Prática de crime. Quando se pratica um crime, para Hegel, nega-se essa vontade geral. Ou seja, muito mais do que violar uma norma de conduta, o que se faz? Para mim, essa ordem jurídica não vale. Negócio aí de matar alguém, é proibido subtrair, para mim não vale, eu vou subtrair, eu vou matar. É proibido sonegar, praticar fraude para reduzir tributo, eu vou fazer. Vou fazer. Então, ele nega a vontade geral. E só para concluir esse bloco, vamos fechar o raciocínio, olha para a tela.
E aí, senhores? Ele nega a vontade geral. Ok. Logo, a aplicação da pena consiste em quê? Na negação da vontade individual. Ok? Então, eu tenho ordem jurídica, vou botar aqui, ó, OJ, ordem jurídica. Depois eu tenho a prática de um crime. Negação da vontade geral. Ok. Qual é a missão da pena, do direito penal? É o quê? É restabelecer a vigência da ordem jurídica. Eu matei alguém, eu violei a ordem jurídica. É proibido matar? Eu matei. O direito penal, ele vem aplicar uma pena a mim para restabelecer para aquela coletividade a vigência da norma. Eu mostro para todo mundo que a norma não vigora para mim. Aí vem o Estado, me pune, aplica a pena e mostra para todo mundo, olha, realmente ele praticou o crime, mas a norma continua a vigorar. Olha para a tela. Vem a pena, né? Vem a pena criminal e nega a minha negação. Então vamos lá, para vocês entenderem. O crime, deixa eu botar em atenção à cor roxa. O crime é a negação da vontade geral. A pena é a negação do meu crime, que por sua vez negou a vontade geral. Tá? Então eu tenho aqui duas negações. A primeira negação é a prática do crime que nega a vontade geral. A segunda negação é a aplicação da pena que nega a minha conduta, que nega a minha vedação. Por isso que Hegel dizia que a pena é a negação da negação. Não sei se vocês ouviram dizerem por aí de que para Hegel a pena é a negação da negação. Já ouvi, Gabriel, é isso. Por quê? Negação da negação. O agente com crime nega a vontade geral. Vem o direito penal, aplica uma pena e nega a negação do agente. Entendeu? Claro, isso é filosofia de Hegel. Não é uma coisa assim, matar alguém. Né? Tem que ter um aprofundamento maior para você entender. Tem uma certa complexidade. Então, o crime viola a vontade geral, negação da vontade geral. Vem a pena, o direito penal aplica uma pena ao delinquente, nega a negação do delinquente. Por isso é negação da negação. E qual é a consequência? Quando a pena é aplicada ao delinquente, que é a negação da negação, o que acontece? Olha para a tela. Acontece isso. Acontece a confirmação do direito. Ou seja, quando a pena é aplicada e nega a negação do agente, essa ordem jurídica ela é restaurada perante toda aquela coletividade. Por isso que para Hegel a pena é a negação da negação. O agente pratica um crime, nega a vontade geral. Vem o direito penal, aplica ele uma pena, nega a negação dele. E ao negar a negação dele, puni-lo, demonstra para toda aquela coletividade. Aquela norma que ele violou, aquela vontade geral que ele negou, continua vigorando. Vocês podem seguir tranquilamente a vida de vocês, que a norma continua em vigor. Entenderam a filosofia de Hegel? Entenderam isso? Pois então, senhores, com base nessa filosofia de Hegel, e repito, direito penal tem base em filosofia. Foi que Jacobs construiu a sua tese toda de funcionamento de sistema do direito penal que veio a denominar funcionalismo, tá bem? Ele não fala o meu funcionalismo, mas é uma forma de enxergar o direito penal. E aí, como está na sua tela, quais são as ideias do Jacobs? Vamos para a tela ver isso? Começar a construir a tese dele. Qual é a sua ideia? Vamos lá. As normas são agora entrando em Jacobs efetivamente. Tá? As normas são a estrutura da sociedade, a regulamentação.
Claro, sobretudo, senhores, se estivermos a falar em um Estado de direito. Qualquer Estado de direito se organiza sob suas próprias leis, suas próprias normas. Ou seja, vem para cá, se estivéssemos na época do Estado absolutista, né, como era em alguns países, aquela fase que ficou famosa do rei Luís XIV da França, o Estado sou eu, era o que ele queria, era uma, vamos dizer, uma legislação de boca, né? Era o que ele queria, ponto final. Afinal de contas, ele era o rei. Naquela época vigorava a teoria do direito divino. O rei era escolhido por Deus. Isso é responder perante Deus. Época em qual o rei reunia em si as figuras do Estado, da legalidade e da justiça. Então, o que era justo, o que era legal e o que era ato emanado do Estado era o que o rei queria. O Estado sou eu. Então chegava o rei, de quem são essas terras? Ah, são minhas, não, agora são minhas. Sabe por quê? Por quê? Porque eu sou o rei. Tá usando gravata? Então tem que pagar tributo sobre o uso de gravata. Por quê? Porque o Estado sou eu. Na França, as construções mais antigas tinham poucas portas e poucas janelas, sabia disso? Repare, por quê? Porque naquela época foi instituído o imposto sobre portas e janelas. Quanto mais portas e janelas tivesse a casa, mais imposto se pagava. Então, construções muito antigas têm poucas portas, às vezes nenhuma janela. Só que, quando se passou do Estado absolutista para o Estado de Direito, isso acabou. Tudo tem que ter previsão em norma. O Estado de Direito é aquele que se organiza sob suas próprias normas de conduta feitas pelo legislador. Então, está certo Jacobs ao dizer que as normas são a estrutura daquela sociedade organizada. As normas são a regulamentação. E isso surge por quê? E isso que explica o princípio da legalidade. Não é? Olha aí, estamos em Jacobs, vamos à legalidade e voltamos. Isso é pós-graduação, isso é raciocínio, isso é questionamento. Por quê? A legalidade surgiu como um mecanismo de proteção do indivíduo contra o Estado, não é? Para impedir os arbítrios por parte do Estado, os abusos por parte do Estado, por parte do rei. Não é isso? Então, olha para a tela. O que regulamenta a sociedade realmente são aquelas normas, como um fator de contenção do abuso de poder por parte do Estado. Ou seja, eu posso vir aqui gravar para vocês essa aula de, por exemplo, terno azul marinho, como estou vestido, sem que isso seja crime, sem que isso seja uma infração administrativa. Ou seja, porque eu estou calcado na norma, que é a regulamentação daquela sociedade que vai nos trazer segurança jurídica. Certo? Vamos seguir na tela. Então, as normas são a estrutura, a regulamentação daquela sociedade organizada. O bem jurídico, portanto, deve ser representado como uma expectativa garantida. E aí começamos a falar das expectativas do Jacobs. O que seria uma expectativa garantida? Tá? A gente sabe que no Brasil, bem jurídico, vida, patrimônio, honra. O bem é um ente, alguma coisa física, patrimônio, ou a própria vida, enfim, alguma coisa que o direito penal vai proteger. Ele pega um ente e eleva a categoria de bem jurídico. Tá? Para o Jacobs, não. Para o Jacobs, esse bem jurídico não é um bem físico, uma coisa palpável. Não é? Olha para a tela. Para Jacobs, o bem, ele é o quê? Ele é uma expectativa garantida. Como assim, Gabriel? Expectativa garantida. Ele diz que é básico contar naquela sociedade com a expectativa de que se respeitará a vida dos seus membros. Ou seja, então o mandado normativo, aquilo que a norma contém,
não é não cause lesão a um bem, ou seja, não cause lesão, por exemplo, matar alguém. Então, para Jacobs, não é não cause lesão ao bem jurídico vida, não cause lesão ao bem jurídico patrimônio, não cause lesão ao bem jurídico administração pública. Não. Para Jacobs, o mandado normativo, aquilo que a norma manda para o nosso convívio em sociedade, é o quê? Como está na sua tela em cor vermelha, não viole o seu papel de cidadão fiel ao direito. Não viole o papel de cidadão fiel ao direito. Ou seja, não viole esse mandado normativo. Haja dentro da expectativa que a coletividade espera de você. E Jacobs vem e trabalha nesse ponto com duas formas, vem para cá, de expectativas. Ele fala o seguinte, segundo Jacobs, temos duas expectativas. Como assim, Gabriel? Olha para a tela. Expectativas. Cognitivas e expectativas normativas. As tão faladas expectativas na visão do Jacobs. Bom, o que é uma expectativa cognitiva? É a expectativa natural do dia a dia, que a gente morra quando estiver bem idoso, não é? Que os bens jurídicos, que o telefone celular dure o tempo que durar, que um automóvel dure o tempo que durar, um prédio construído, não é? Que a nossa saúde esteja bem atendida, que a gente não, de repente, esteja bem e de repente morre. Pode acontecer da pessoa infartar, por exemplo, mas são expectativas o quê? Se a pessoa está bem, saudável, como dizia lá o Aristóteles, né, em Ética a Nicômaco, tem que ser, desde Aristóteles que se diz, tem que se exercitar e faça disso um hábito, né, desde da Grécia Antiga. Então, se a pessoa está bem, está saudável, qual a expectativa? Que ela não morra do coração. Não tem vaso entupido, o colesterol não está alto, enfim. Se eu caminho pela rua, a expectativa é que o meu corpo atenda aos movimentos que o meu cérebro comandar, que um carro não apodreça, que eu não adoeça, que eu não morra do nada, de repente. Nada não, é sempre morre por um motivo relevante, né? Mas assim, o infarto fulminante num ser saudável, não é a expectativa é se a pessoa é saudável, ela não vai infartar e morrer. Ela pode morrer de velhice, pode pegar uma doença séria, grave e morrer, mas sem um motivo. Então, a expectativa cognitiva é que você caminhe pela rua normalmente, tá? Ou seja, e a expectativa normativa, como está na tela? A normativa está ligada, como o nome sugere, às normas. As expectativas normativas consistem em quê? Que as pessoas se comportem conforme as normas. E aí vem Jacobs e fala o seguinte: como reagir diante da defraudação das expectativas? Como reagir diante da defraudação das expectativas? O que é defraudação? A frustração dessas expectativas. Segundo Jacobs, a defraudação da expectativa cognitiva, ela é algo insolúvel. Não tem o que fazer. Tem que fazer. Quando se defrauda uma expectativa cognitiva, não há o que fazer. Se a pessoa morreu, era saudável e infartou, não tem o que fazer. Um carro apodreceu, ele usa esse exemplo do carro, ele usa no livro dele. Não tem o que fazer. Tem que fazer. Tá? Se a pessoa adoeceu, não há o que fazer. Agora, isso é da vida. Agora, em relação às expectativas normativas, o que fazer em caso de sua defraudação? Qual é a expectativa normativa? É que o agente que as pessoas não violem
os seus papéis de cidadãos fiéis ao direito, que eles não ajam de forma contrária à norma. Ou seja, como está lá em cima, qual é a expectativa? Que se respeitarão as vidas daquelas pessoas em coletividade. Essa é a expectativa. E aí, quando A mata B, o que o A faz? Qual é a expectativa normativa? Que ninguém viole a vida de ninguém naquela coletividade. Quando A mata B, o que acontece? Uma defraudação da expectativa normativa. Ele defraudou, olha para a tela, ele defraudou a expectativa normativa. Puf, fraudou, frustrou a expectativa. E vem Jacobs e fala, aqui há o que ser feito por parte do Estado. Ou seja, com a prática do delito, a norma é questionada. Que norma? Aquela norma que é manifestação da vontade geral, de que é proibido matar. Ora, se essa norma, atenção agora, se essa norma tem vigência, não é? A expectativa é que se respeite a vida dos seus membros, a expectativa é de que se respeite a vigência da norma que diz é proibido matar. Então a expectativa é, vamos obedecer a essa norma. E aí quando se mata alguém, ou a gente viola a expectativa normativa. Por isso que com o delito, a norma é questionada, ou a gente questiona a vigência da norma ao defraudar a expectativa normativa. Ok? Portanto, o delito consiste em quê? Ele consiste na desautorização da norma. O agente, quando defrauda a expectativa depositada na norma, ele a desautoriza, ele falta com a fidelidade à ordem jurídica e diz o quê? Essa norma não vigora para mim. Ele nega, lembra de Hegel? Negação, denegação? Ele nega, na posição do Jacobs, o agente, quando defrauda a expectativa normativa, ele nega a vigência da norma. Para mim não vale. Tanto não vale, como é que é? É proibido matar? Eu vou lá e matei. Fui e matei. Não pode furtar não? Vou furtar esse copo de vidro aqui, da água. Não pode me apropriar de um bem público? Vou falar e falar. Quer dizer, ele nega a vontade geral. Ele defrauda a expectativa normativa, ele desautoriza, como está na sua tela, a norma. Ele desautoriza a vigência da norma. E aí, o que fazer? Jacobs, o que fazer? Quando a expectativa normativa ela é frustrada, ela deve ser mantida pelo Estado. Então, o dever do Estado, o dever do juiz quando aplica uma pena a alguém é manter a expectativa naquela norma que tem vigência. Matou B. É que pra gente no Brasil, infelizmente, é banal. Pra gente no Brasil, matar alguém, a gente se acostumou com o absurdo. Porque em sociedades organizadas, se mata alguém, fecha todas as ruas, a polícia faz todo um escarcéu. Se matarem alguém no Central Park, fica uma semana fechado. Mas aqui é banal, é mais uma vítima da violência da sociedade. Infelizmente, tá? Mas vejam, fulano matou Beltrano. Peraí, a gente vive na expectativa de que aquela norma vai ser atendida por todo mundo que vive na coletividade. Essa frustração da vigência normativa causa, naquela coletividade, o quê? Um susto. Causa uma desconfiança na norma. Será que a sociedade organizada pode seguir
desconfiando daquela norma? Não. O Estado tem que vir aplicar uma pena ao agente que praticou o crime para, na cabeça daquelas pessoas, daquela coletividade, reafirmar o seguinte: a norma está vigorando. Estou punindo o agente porque a norma está vigorando. Então, o Estado, com a pena, ele mantém viva a expectativa normativa. Olha para a tela. O crime é a contradição das normas, não é? Aí vem a pena e faz o quê? Faz o que a pena? O crime é contradição da vontade geral, das normas. Ou seja, o agente que pratica um crime, ele nega a expectativa normativa. Vem a pena criminal e faz o quê? Contradiz, por sua vez, a conduta criminosa do agente. Ou seja, vem a pena e contradiz a negação do agente. E ao contradizê-la, a pena restabelece a vigência normativa. Isso está te lembrando o quê? A negação da negação. O agente, quando pratica um crime, nega a vigência da norma. Certo? Crime. Negou. Primeira negação. Vem o Estado, aplica uma pena. Com a pena, o Estado nega a negação do agente e restabelece a vigência da norma. E agora você já pode fazer o link, encaixar negação da negação. Por isso que a teoria do Jacobs tem base em Hegel, da negação da negação. Só que o Jacobs traz isso para a questão o quê? Da vigência da norma. Da vigência da norma. Tá bem? Olha para a tela, vamos seguir na tese de Jacobs, na sua visão. Então, o bem jurídico, portanto, em conclusão, para o Jacobs, não é a vida, o patrimônio, a honra, o bem jurídico que o direito penal vai proteger é a solidez das expectativas normativas diante da sua decepção, diante da sua defraudação. E ele fala muito claramente, e isso, amigos, olha que legal, vem para cá, vem para cá, isso é muito importante porque é uma coisa que nos faz pensar. Depois que eu li essa parte do Jacobs, eu comecei a refletir muito sobre o que ele fala. Ele fala o seguinte: a lesão ao bem jurídico não é causar a morte de alguém, porque na vertente dele, na teoria dele, o bem jurídico é o quê? É a vigência da norma que tem que ser mantida viva. Então olha para a tela. Não é a causação da morte, não é a causação de uma diminuição patrimonial, mas justamente a desobediência normativa. Então, A matou B. Ficou torta a seta, vou consertar. Isso. A matou B. O que gera a lesão ao bem jurídico não é a causação da morte do B. Não é ceifar a vida humana, que é o bem jurídico mais importante, não é ceifar a vida do B. O crime surgido pela conduta do A é justamente a desobediência à norma que diz: é proibido matar. Tudo bem? A pena, portanto, olha aí a prevenção geral positiva do Jacobs, agora vindo com toda a força. A pena é vinculada a lesões futuras, nepecetur. A pena, embora aplicada, ainda que seja no máximo, essa pena, ela nunca recompõe o bem jurídico lesado. Pense no homicídio.
A pena imposta ao A que matou B não vai recompor. Não vai trazer a vida de volta. E aí vem aquilo que Veltson dizia. Olha como é legal ligar os pontos agora. Quando o direito penal é chamado a intervir, já é tarde demais. Tá? Então vejam vocês, ela nunca vai recompor o bem lesado. Tudo bem, mas Gabriel, em alguns institutos, como no arrependimento posterior, que a gente repara o dano, repõe a coisa. E aí? O autor do crime repara o dano. O que também não se aplica ao homicídio, por quê? Não dá para reparar o dano e trazer a vida de volta. Talvez no crime patrimonial isso se aplique. Eu furto um computador, vou lá e te entrego outro novo. Até melhor que o seu. Recompus. Mas nunca recompõe. Quem recompõe é o agente. É o agente, tá? Que praticou o crime. Se permitir a recomposição no caso concreto, porque no homicídio não se aplica. Tanto é que já disse a STJ claramente é pacífico. Não se aplica o artigo 16, arrependimento posterior ao homicídio. Por quê? Porque é impossível a reparação do dano. Tá? Então olha para a tela. A pena não vai recompor o bem jurídico. Jamais. A pena não opera reparação de danos. O que pode acontecer é um efeito da condenação, lembra disso? Lá no artigo 91, 92 do Código Penal, efeito da condenação, a reparação do dano. Mas a pena em si, a pena por si só, não vai gerar nenhum efeito de reparar o dano. Tá? E aí, o Jacobs parte para a conclusão da sua tese. Ele segue dizendo: muitas violações normativas. O que é isso aqui, amigos? Agora vocês já estão aptos a dizerem o quê? O que é isso aqui? Violação normativa é justamente a defraudação da expectativa normativa. Muitas violações normativas completam-se antes mesmo do dano externo. Como assim? Antes mesmo do dano externo. É o que ele fala sobre tentativa, preparação. Como assim, Gabriel? Vem para cá. O que Jacobs fala sobre tentativa, preparação e tudo mais? Ele fala o seguinte: quer um exemplo? É que a preparação não é punida. Aqui. Mas lá é diferente. Na Alemanha, muitas vezes, o crime impossível é punido. Sabia disso? Enfim, ele fala tentativa. Ele fala assim, olha a genialidade dele. Quer ver como é que o direito penal protege? Não o bem jurídico, vida, mas a vigência normativa? Quer ver como o direito penal não está preocupado com o famoso bem da vida, a vida, o patrimônio, a honra, a administração pública? Não. Quer ver? Imagina a hipótese. A desfere um tiro em B e erra o tiro. Tentativa branca ou incruenta. Não é isso? A tentativa branca, o que nós chamamos de branca ou incruenta, é aquela em que o objeto material do crime não é atingido. Eu vou subtrair um telefone celular e alguém me segura, eu não consigo pegar o celular para subtraí-lo. Não atingi o objeto material do crime. No homicídio, eu atiro na vítima, erro o tiro. Eu não atinjo o objeto material, que é a vida da pessoa. Tudo bem? Então, A atira em B, erra o tiro. O A pode desferir 5 tiros em B, erra os 5 tiros. Errou todos. O objeto material, que é a vida, além de ser também no homicídio bem jurídico tutelado, não foi atingido. Aí pergunta Jacobs, o A vai ser punido por tentativa de homicídio? Claro que vai. E cadê a lesão?
ao bem jurídico vida? Não tem. Olha a genialidade do sujeito. Eu vou repetir. A tenta matar B. O tiro não atingiu B. Tá? Jacobs fala, posso punir o A por tentativa de homicídio? Claro que eu posso. Mas cadê a lesão ao bem jurídico, ao bem da vida, à vida humana, ao patrimônio? Cadê? Não teve. Então, olha que argumento sedutor. Então, o A vai ser punido por direito penal, vai receber uma pena criminal sem que tenha havido o atingimento do objeto material do crime. Então, o direito penal não quer proteger bem jurídico, não tem uma missão protetiva. O A vai ser punido porque, aí vem o pulo do gato, ele violou a vigência normativa. O A vai ser punido, olha para a tela, porque ele defraudou a expectativa normativa, que é a qual? De que não se suprima a vida de ninguém. Ele vai ser punido porque violou a vigência da norma. Ou seja, e aí vem, podemos chamar lindamente a conclusão do Jacobs. O direito penal tem por finalidade proteger a vigência da norma e não o bem jurídico. Vida, patrimônio, honra, por exemplo. O que o direito penal faz? A pena é aplicada porque o agente, ao defraudar uma expectativa normativa, ele causou lesão à vigência da norma. Tudo bem? Então, como seria isso? Olha para a tela. Isso aqui é o conjunto de normas. Tá? O agente pratica um crime. Ele faz o quê? Nega a vontade geral. Vem o Estado, aplica uma pena. O que ele faz? Nega a negação do agente. Ao negar a negação do agente, ele reestabelece a vigência da norma perante aquela sociedade. Então, no fim das contas, o direito penal tem por finalidade proteger a vigência da norma e manter viva a expectativa normativa. Então, o direito penal, o que ele protege é a vigência da norma para manter viva a expectativa normativa em posição absolutamente oposta àquela visão inicial de Weltzel e no Brasil, majoritária, muito bem exposta pelo Rogério Greco. Entenderam? Então, em tom conclusivo, essa é a teoria do Jacobs, de qual é a finalidade do direito penal, qual é a finalidade da pena. Por tudo isso, com base filosófica em Hegel e tudo mais, não é proteger bens jurídicos, é proteger a vigência da norma. Vamos lá, senhores. Conclusões de Jacobs sobre o seu funcionalismo. Conclusões nossas sobre a tese do Jacobs. E agora, as conclusões já vão entrar naturalmente na sua cabeça, porque você já está embasado. E qual é o nome disso? Raciocínio, juízo crítico,
juízo fundamentado, vai na filosofia de Hegel, volta, vê a tese do Jacobs, compara com a de Weltzel, e aí a gente vai evoluindo o pensamento e abrindo os horizontes. Tá? Quais são as conclusões, nossas conclusões, sobre a teoria do Jacobs? Vamos para a tela. Conclusão 1. O crime consiste na lesão à vigência da norma, na defraudação da expectativa normativa, concretizando a negação da estrutura da sociedade. Foi aquilo que eu falei para vocês. Não se causa lesão ao bem jurídico, vida, patrimônio, etc. Mas sim, viola-se a vigência da norma. Tudo bem? Por meio de quê? Da defraudação de uma expectativa normativa, negando a estrutura da sociedade, aquele conjunto de normas. Muito bem. Vem o Estado e aplica a pena criminal. Essa pena é uma resposta estatal? É. Mas qual é a sua função? Qual é a sua finalidade? Eliminar a negação da vigência da norma, ou seja, negar a negação do agente, confirmando a vigência, da norma. Tudo bem? Então, ali, o Estado aplica a pena e confirma a vigência da norma e reativa, faz nascer de novo a expectativa normativa. Muito bem. Portanto, o fim da pena é manter a vigência normativa como modelo naquele contrato social. A sanção penal, a pena criminal, ela vai servir para quê? Para estabilizar as expectativas sociais, notadamente expectativas normativas, ou seja, para que as pessoas tenham a certeza de que podem seguir suas vidas normalmente, confiando na vigência da norma. Ou seja, foi aquilo que eu falei para vocês, aquela sociedade pode seguir normalmente, confiando que aquela norma está em vigor. E o Estado está atento a isso, o Estado está atento que aplicou a pena ao delinquente e, com isso, reafirma perante aquela coletividade a vigência normativa. Entendeu? Senhores, esse é o funcionalismo de Jacobs. Essa é a tese do Jacobs, denominada seu funcionalismo. Essa forma de funcionamento e finalidade do direito penal e da pena. O direito penal e a pena têm essa finalidade. E aqui vamos começar a ingressar na caracterização do direito penal do inimigo, tá? E depois fazer toda a evolução, a crítica. Essa aula é para tratar do funcionalismo e da sua relação lá com o direito penal do inimigo, que é uma tese que muita gente fala por aí, e, desculpa, eu vou ter que ser sincero com vocês, que eu não pareça antiético. A imensa maioria fala sem saber do que está falando. A imensa maioria fala do direito penal do inimigo sem ter noção, sem nenhuma base, sem sequer ler Jacobs. Leu no rodapé de algum livro. Mas aqui na pós-graduação nós vamos consertar isso. E você vai entender, com toda essa base do Jacobs, o fundamento e a caracterização do direito penal do inimigo, que tem base no seu funcionalismo. Tá? Vamos seguir então? Vamos para a tela. Vamos tratar agora então, na vertente do Jacobs, do fundamento e da caracterização do direito penal do inimigo. Tá certo? Vamos lá. Para começarmos, existem duas espécies de direito penal. O direito penal do cidadão e direito penal do inimigo. E aqui já começamos a extirpar uma visão errônea que passam para vocês por aí. Porque passam para vocês qual a ideia? Para o Jacobs, o direito penal só existe do inimigo.
Não, nada disso. Porque já ouvi dizer, Gabriel, então quer dizer que para o Jacobs, o direito penal é sempre do inimigo? Ele fala, não, não é isso. O Jacobs, ele trabalha com direito penal do cidadão e do inimigo. Mas o inimigo não é um cidadão? Não é uma pessoa normal como nós? Vamos ver. Para o Jacobs, indivíduo é diferente de pessoa. Vai chegar lá já já, tá? Mas ele trabalha, como está na sua tela, com dois direitos penais. Como ele mesmo diz, dois polos do direito penal. Um, o do cidadão, e dois do inimigo. Gabriel, quem é quem? Quem é o cidadão? Quem é o inimigo? Não é? Ele fala, são dois polos de um só mundo. Palavras do Jacobs. Os dois direitos penais constituem um polo de um só mundo, duas tendências opostas, tá? E ele fala que é perfeitamente possível que essas tendências se sobreponham, certo? Aí você pergunta, Gabriel, tudo começa de algum lugar. De onde Jacobs tirou isso? Quando ele falou sobre isso, o primeiro momento, o primeiro local em que ele falou isso foi aqui, como está na sua tela. Primeira vez que ele fala sobre isso foi no Congresso dos Penalistas Alemães, ocorrido em Frankfurt, em maio de 85. Olha há quanto tempo se fala sobre isso. Quando Jacobs trouxe a tese da incriminação do estado prévio à lesão de um bem jurídico. Naquela ideia de proteção de bem jurídico, Jacobs tratou da sua tese, que é essa aqui, incriminação no estado prévio ou no estágio prévio. Aqui é a lesão ao bem jurídico. Tá? E agora, sem falar da teoria do Jacobs, vamos falar das teorias normais. Bem jurídico, por exemplo, vida, patrimônio, honra, administração pública, etc. O que diz Jacobs naquele congresso? Nós temos que trabalhar com a incriminação da conduta aqui, num estágio prévio à lesão, num momento prévio à lesão ao bem jurídico. Não vamos esperar acontecer a lesão ao bem jurídico para o direito penal intervir. Tem que intervir antes. E, a partir disso tudo, não sei se você conhece a tese, mas é tema para outro encontro, talvez, não nessa pós, mas a antecipação da tutela penal. Eu sei, calma, que você conhece possível, mas fala-se também na área criminal, direito penal, da antecipação da tutela penal. No processo civil, o que seria a antecipação da tutela? A prestação jurisdicional não esperar o final, ela vir antes. No direito penal, é a mesma coisa. A intervenção do direito penal acontecer antes da lesão ao bem jurídico. É vir antes, é acontecer antes. Não esperar uma vida ser ceifada, ou um patrimônio ser diminuído. E aí você tem várias hipóteses, tá, de antecipação da tutela penal. Crimes de perigo abstrato, crimes de atentado ou de empreendimento. Tá legal? Crimes associativos, tá? Mas vamos voltar aqui para a tela. Primeira vez que ele falou isso foi em 85. Ninguém deu muita bola não, amigos. Ninguém deu muita bola. O Jacobs é muito criticado, mas demais, por toda a doutrina ocidental, tá? Mas, como diz o ditado, eu sou fã do Jacobs. Como diz o ditado, só se jogam pedras em árvores que dão frutos. Tá? E ele é o gênio. Eu não concordo com a tese dele. Eu só acho que ele tem uma tese muito bem, pode ser uma loucura, mas é muito bem construída e solidificada. Tá? Então vamos para a tela. E aí ninguém deu muita bola não. O que aconteceu? Os debates sobre esse tema foram reabertos quando?
depois do 11 de setembro em Nova York, o World Trade Center, derrubaram as duas torres. Logo depois, 3 anos depois, explosão do metrô de Madrid. Depois, outro atentado terrorista em Londres, 2005, ou seja, 2005. Vejam que todos esses atos tratam de atos de terrorismo. Gabriel, o terrorismo tem alguma coisa a ver com o direito penal do inimigo? Claro que tem. Claro que tem. Tem sim, tá? Vamos chegar lá em breve, tá? Então isso aqui tudo, aí se pensa, quantas vidas foram eliminadas nos aviões que entraram no World Trade Center? Será que a gente tem que esperar um avião entrar num prédio para intervir? Tanto é que existe na Alemanha a lei de abate de aeronaves. Sabia disso? E o Tribunal Constitucional Alemão, o Bundesgerichtshof, já disse que é constitucional. Né? A discussão foi ferrenha lá. Mas uma aeronave que entre no espaço aéreo alemão sem ser identificado, ela pode ser abatida. O que é um absurdo. Não é? É bom por um lado, mas tem 300 vidas no avião. E onde o avião cair? Quantas vidas mais tem? Será que o efeito não é mais danoso do que a causa? Mas enfim, discussão para outro tema. Tá? Mas vejam, atentados terroristas. Não é? O terrorismo tem como característica, senhores, elementos de extrema violência contra a pessoa. Você nunca viu um terrorismo com a explosão de um prédio, por exemplo, vazio. O terrorismo sempre tem violência extrema contra pessoas. Violência grave, morte, lesões corporais. Então, depois dos atentados terroristas, o debate foi reaberto lá na Alemanha. Tá? E aí? E aí o Jacobs continua lá com o seu funcionalismo, não é? Que a gente acabou de ver. Ele segue aqui para começar a falar do direito penal do inimigo. Vamos seguir na tela. Como assim, Gabriel? Vamos lá. Para o Jacobs, a pena é um meio de coação. E é uma coação. Tá? E qual a sua finalidade? Já vimos, né? Restabelecer a vigência da norma. A gente já viu o porquê disso. Não viu? Viu. Só que, além, olha que interessante, né? A tese do Jacobs. Além de restabelecer a vigência da norma, a pena produz também um efeito físico. Qual? De o preso não poder cometer crimes fora da penitenciária. Tudo bem? Ok? Ou seja, a pena tem também esse efeito físico. Uma vez que o delinquente é retirado do convívio social, é colocado numa cela, segregado da coletividade, ali naquela cela, segregado, isolado do mundo externo, ele pode praticar um crime ali dentro, claro, mas ele não coloca a sociedade, ele está ali, preso. Não há um risco, ele não consegue colocar em risco, não consegue praticar outros crimes naquela coletividade. Então a pena tem também, diz Jacobs, inegavelmente, esse efeito. E qual é a conclusão dele? Olha o que ele fala. Olha para a tela. A pena, aqui está junto, está separado depois, desculpa. A pena, nesse caso, ela não se dirige à pessoa no âmbito do direito. A pena ela é dirigida contra um indivíduo perigoso. Então, Gabriel, será que eu posso de plano afirmar que esse indivíduo perigoso é o inimigo? É o inimigo? Vamos ver. Vamos ver. Tá? A pena, nesse caso, ela vai se dirigir a um indivíduo perigoso. Então, por que se priva a liberdade? O fim
de se privar a liberdade do delinquente de evidente periculosidade, como acontece com o terrorista, nesses casos, pessoas com periculosidade evidente, periculosidade extrema, como acontece com o terrorismo, é diferente da privação da liberdade de um delinquente cuja periculosidade ulterior não se mostra tão evidente. Como assim, Gabriel? Eu tenho aqui, por exemplo, portanto, duas espécies de pena de privação da liberdade. Eu tenho aqui uma espécie de privação de liberdade e outra espécie aqui de privação de liberdade. Tudo a depender do grau de deixa eu mudar a cor, do grau de periculosidade, do agente. Existem pessoas, deixa eu fazer um raciocínio com vocês. Existem delinquentes que delinquem, mas dão mostras à sociedade que vão se adequar às normas de convívio. Delinquiu, recebeu a pena, cumpriu, se ressocializou. Mas há delinquentes que não dão garantias cognitivas, garantias comportamentais de que vão se adequar à norma. Por exemplo, diz o Jacobs, o terrorismo, pelo grau de periculosidade que eles representam e demonstram, não é? Tanto é que o terrorismo tem lá um elemento teatral, porque o terrorista ele tem que praticar o atentado terrorista e mostrar que praticou. Tem todo um teatro. Isso é doutrinário. Na Alemanha e na Espanha se fala isso. O terrorismo tem um elemento teatral. Tá? Então o terrorista, por exemplo, é uma pessoa que pratica crimes e que não demonstra que vai se adequar à coletividade. Então eu tenho delinquentes. Tá? É o que Jacobs fala aqui, nesse segundo parágrafo que está na sua tela. O fim de se privar a liberdade de um terrorista, que é uma pessoa que tem uma evidente periculosidade, é diferente de quê? Daquela pessoa que pratica um crime, mas ela demonstra que vai se adequar às normas jurídicas. Então, eu tenho um efeito mais gravoso, um peso maior na pena de prisão aplicada para o terrorista, por exemplo, que não vai se adequar às normas de convívio social. Mas, Gabriel, você falou que aquela questão lá de pessoa, indivíduo, cidadão, olha que interessante a tese do Jacobs. Repito, eu não concordo. Eu estou dizendo que é interessante. Tá? Há uma informação que talvez para você tenha passado batido. Desculpa a expressão não técnica, passado batido e que você nem se ligou. Olha para a tela. Primeiro, vou limpar a tela para você enxergar. O que passou batido? Que nesse caso, em se tratando de direito penal do inimigo, a pena se dirige não a uma pessoa, mas sim contra um indivíduo. Passou batido, né? Talvez. Ou seja, para o Jacobs, existe sim uma distinção entre pessoa e indivíduo. Chego a essa distinção já já, mas tem diferença. Tanto é que ele fala lá em cima que a pena se dirige ao indivíduo perigoso, não à pessoa. Tá? Mas como é que, afinal de contas, por conta disso tudo, eu vou enxergar esse inimigo? Como é que eu vou enxergar essa pessoa que, nas palavras de Jacobs, tem uma periculosidade evidente, que não é pessoa, é o indivíduo perigoso? Qual é a posição dele dentro daquele contrato social? E, querendo ou não, Jacobs tem base contratualista. Tá? Então, qual é a
posição daquele indivíduo perigoso, eu não vou falar mais em pessoa. Vou começar a falar de indivíduo perigoso. Se eu falar pessoa, você entenda. Indivíduo perigoso. Qual é a posição daquele indivíduo perigoso dentro daquela coletividade? Qual é a posição dele? Qual é a posição? Praticou um crime. Eu mantenho nele a condição de pessoa, de cidadão, ou é só um indivíduo perigoso? Vamos para a tela. Nessa questão toda, o Jacobs, ele discordou inicialmente das ideias de Jean-Jacques Rousseau e também das ideias de Johann Gottlieb Fichte. Tudo bem? Por quê? Para quem? Para Rousseau e Fichte, o delinquente que eram autores contratualistas, tá? O delinquente que infringir o contrato social deixa de ser membro do Estado, por estar em guerra com o Estado. E aí, aquela pessoa que infringiu o contrato social perde todos os direitos como cidadão e como ser humano. Isso na posição de Rousseau e Fichte. Tudo bem? Ok? Então, essa pessoa é um inimigo. É um inimigo. Tudo bem? É um inimigo. Tá? E aí, essa pessoa, para Rousseau e Fichte, pessoas, autores contratualistas de quem? Jacobs. Discordou? Aqui está Jacobs, né? Desculpa, digitei errado. A culpa é minha aqui. Quem faz o slide, pedi desculpa para vocês. Olho a olho, desculpa. Quem faz o slide sou eu. Não tem estagiário, sou eu. Então, se está errado é porque eu errei. E quando eu erro, eu peço desculpas e eu conserto. Vamos lá, eu conserto. Jacobs. Tá? Enfim. Muito bem. E tanto é que o B nem fica perto do K no teclado. Foi erro mesmo, tá? Não foi o dedo que escorregou, não. Vamos lá. Então, essa pessoa, para Fichte e Rousseau, ela está fora do âmbito do direito. Fora do âmbito do direito. Tá? Tá fora. É um inimigo. Para Rousseau e Fichte é inimigo. Se é inimigo, ele não deve ser considerado como ser humano. Ele é o quê, Gabriel? Sei lá. Fichte e Rousseau, não é? Não diziam o que seria. Quem? Rousseau disse isso na sua obra Contrato Social, que eu recomendo fortemente que você leia, e Fichte disse isso no seu livro Fundamento do Direito Natural, segundo os princípios da doutrina e da ciência. Vou repetir o livro de Fichte. Não vou escrever porque é grande, tá? Não vou escrever. Fundamento do Direito Natural, segundo os princípios da doutrina e da ciência. Isso está nas páginas 315 e 316 de Fichte. Eles não dizem o que aquela pessoa será, mas só falam que não pode ser reconhecido, deixa eu limpar a tela, não pode ser reconhecido como ser humano. Ele é um inimigo. Ele é um inimigo. Ele perde os seus direitos como cidadão. Deixe de ser cidadão, não posso reconhecê-lo como ser humano. Isso na visão de Rousseau e Fichte. Tá? Só que Jacobs discordou deles. O Jacobs, ele concordou com as ideias de Hobbes. Onde? No livro Leviatã, que também era um autor contratualista. Tá? O Jacobs, ele diz que o delinquente deve ser mantido dentro do âmbito do direito. E encontrou em Thomas Hobbes o fundamento filosófico da sua tese